Certo. E você comentou, então, é que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória, que eu acho Claro. isso interessante. Então, assim, você foi empregado nessa empresa, você depois mudou para essa empresa de trading. E quando foi que Isso. você abriu a Lantal? Porque hoje você é o CEO, né, da Lantal. Sim, são dos fundadores, né? A trajetória na China foi assim: eu fui para essa startup de games primeiro, fiquei lá 1 ano e meio. Depois saí para trabalhar part-time nessa importadora chinesa, dessa importadora brasileira que já tinha negócios na China. Os donos da importadora já tinham vindo para cá várias vezes, já tinham fornecedores, mas eles não tinham capacidade de vir toda hora e queriam alguém aqui na China que pudesse atender as necessidades deles de forma sem eles precisarem vir toda hora. Então, assim, visitar cliente, visitar fornecedor, feira, etc. Fiquei lá durante muito tempo. Depois, em 2000 isso foi 2017, aí mais ou menos 2018, eu abri uma consultoria em trading, uma consultoria em varejo aqui, gestão de varejo, eu e uma parceira minha na época, com investimento dessa trading, inclusive. Eles gostaram da ideia, a gente tinha uma parceria com a empresa do Rio de Janeiro, que tinha uma tecnologia legal, a gente quis tentar trazer para cá. Mas falhamos miseravelmente, assim, eu fiz todo o planejamento, assim, errado do investimento, foi um desastre, foi uma excelente experiência, ótima história para contar, mas como business não deu certo. Isso foi em 2018. E aí, em 2019, em 2018 também eu comecei uma outra agência de eventos aqui, fazia algumas coisas aqui em Xangai com turistas que vinham visitar, levava eles para conhecer, enfim, parte da cidade, não a parte óbvia, né, os pontos mais escondidos da cidade, que eu já estava mais familiarizado com Xangai. Em 2019, eu abri a Lantal, com os meus outros sócios que estão no Brasil. Foi em 2019, a gente voltou, participamos de feira, e aí aí a Lantal está aqui até hoje. Aí, em 2019, eu também, 2020, eu virei diretor da Brashan, que é o que a gente vai conversar sobre isso também, né? Então, e aí, basicamente, hoje a parte de eventos sofreu muito com a pandemia, porque eu trabalhava com turistas e hoje não tem mais, então esse business praticamente morreu nesse sentido. Faço outras coisas aqui, eu gosto muito de eventos, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então faço, mas o principal hoje é a Lantal, que tem vários braços. E a Lantal começou também, para já entrar um pouco nisso, assim, a Lantal começou pegando projetos mais de sourcing, então brasileiros queriam um fornecedor na China de X produto, e depois evoluiu para pesquisa de mercado, assessoria na abertura de empresa aqui na China, e hoje a gente tem até um novo braço que a gente dá treinamento para os chineses sobre como falar com os estrangeiros, sobre como lidar com clientes estrangeiros. O Alibaba é um cliente nosso, que a gente faz treinamentos aqui para donos de fábricas, mesmo, os que estão no Alibaba vendendo os produtos, sobre como lidar com o estrangeiro, como mudar a mentalidade deles, que o chinês também tem que se adaptar na hora de falar com o estrangeiro, é muito diferente. E eles têm uma dificuldade com isso, que é entendível, né? Mas eles têm uma dificuldade um pouco, assim, então a gente entrou, a Lantal também evoluiu muito, né, desde o que era, começou com projetos pequenos e hoje a coisa é bem mais ampla, assim. Mas eu acho muito bacana você ter relatado toda essa trajetória, porque isso é o puro empreendedorismo, né? Quem que é Sim, empreendedor que nunca falhou, né? Ainda mais sim, agora, nessa pandemia que mexeu com todo mundo, eu tenho certeza que esse setor de eventos, na verdade, foi um dos mais afetados realmente, né? sim, Mas eu sim. gostaria que agora você também falasse, então, um pouquinho, continuando da sua experiência, sobre o sistema burocrático. Então, Hum, assim, como que ele é em Xangai, comparando com o Brasil, que todo mundo conhece, né? sim. Aqui as dificuldades. As pessoas até brincam e falam, né, que Brasil não é um país para principiantes. Não é, realmente não é. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência pessoal com todo esse processo pelo qual você passou aí. Tá, eu acho que a primeira coisa que tem que ser dita sobre isso quebra um pouco um paradigma que as pessoas têm na cabeça sobre China. A China, as pessoas acham muito que a China tem uma governança completamente centralizada no governo federal de Pequim, etc. Na verdade, não. A China é o país com o poder mais descentralizado que eu já conheci. Tá? Então, a esmagadora maioria das decisões são sempre tomadas ao nível local e o governo central dá diretrizes. Então, estamos caminhando na direção X,
mas como isso vai ser implementado na região A ou na região B, cabe aos governantes das regiões como implementar isso, tá? Então, só um pouco exemplo, um pouco mais amplo antes de entrar na resposta, porque acho isso importante. Então, por exemplo, a China tinha a famosa política do filho único, né, que as famílias só podiam ter um filho, etc. Mas isso nunca se aplicou ao país inteiro. Então, existiam regiões em que isso não era enforced, isso não era implementado por impossibilidades das condições locais, tá? Ou porque o governo não tinha como controlar, ou porque naquela região já tinha pouca gente. As minorias étnicas, por exemplo, nunca tiveram essa restrição, tá? Então, existe uma diretriz, filho único por casal, mas se isso vai ser implementado na ponta da caneta depende muito. Então, a China é muito isso. Então, você me pergunta assim, como é que é a burocracia? Depende, muito. Dentro de Xangai, cada distrito tem uma política completamente única, tá? Então, você vai abrir a minha empresa, quando eu abri numa região chamada Waigaoqiao, que é a primeira Free Trade Zone da China, ou uma das primeiras, não sei se foi a primeira, mas fica na parte, em Pudong, que é do lado do Rio, na parte norte. Tá? Lá, eu não tive problema nenhum, foi uma burocracia zero. Eu abri empresa em menos de um mês e tinha pegado meu visto de trabalho pela minha empresa em mais um mês. Então, em 2 meses, eu estava com tudo resolvido. Tá? E isso foi em final de 2017 e até hoje renovo visto todo ano, sabe? Entrego relatórios financeiros todo ano. Nunca tive, estou no 4º ano já de empresa aberta, nunca tive problema nenhum, nem zero. Mas já escutei relatos diferentes, tá? Então, por isso que, da minha experiência pessoal, foi a burocracia zero. Tem algumas coisas chatas, então, primeira vez que eu abri a conta no banco, por exemplo, demorou horrores. Mas, no geral, varia muito, tá? Então, a China é muito descentralizada. Isso eu falo tudo. Tem algum interesse em abrir uma operação na China, você tem que estudar com muito detalhe o que A parte ruim disso não existe uma regra única. Então, para quem está acostumado, por exemplo, no Brasil, por mais que seja um caos, existe uma lei, certo? A lei está dizendo X. Então, você sabe que é isso. Aqui no Brasil, a burocracia é complicada no geral, mas você vê que existe uma regra mais bem definida no Ocidente como um todo. A gente tem leis mais claras, né? Na China, não. Então, você tem que ter paciência nesse sentido de ver que lugar oferece uma política mais benéfica para a sua indústria, para o seu tipo de business. Então, eu tive um cliente que importava, ele queria abrir uma trading aqui, porque ele era fabricante de grama sintética, tipo de grama de campo de futebol, etc., e várias outras, né, paisagismo também. E ele já tinha fornecedores na China e ele queria abrir uma trading aqui para não depender dos intermediários mais e negociar direto com o fabricante e trazer para cá. E para o business dele, cara, ele estava pensando nos grandes portos da China, Xangai, Shenzhen, etc. E a gente fez uma pesquisa e descobriu que, para ele, a melhor política estava na cidade de Qingdao, na província de Shandong, por exemplo, que tinha um tax rebate, aquele reembolso do imposto interno, né, maior. Então, ele conseguiria a maior parte do imposto de volta, enfim, por uma série de motivos. Né? Mas ele jamais teria pensado em abrir uma empresa em Qingdao, sabe? Então, assim, a China você tem que tomar esse cuidado, tá? Então, cada lugar é muito, muito, muito diferente um do outro. Assim, muda literalmente a cada 50 metros a regra é outra, tá? Então, tem que ser esperto. Pegando gancho assim do que você falou, né? Bom, também quero compartilhar um pouquinho da minha experiência de importação que eu fazia também com a China, mas porque assim, todo mundo sabe, né? A China é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo, né? Sim. E então a gente sabe que cada província também tem as suas características específicas. E Claro. eu lembro que na época, quando eu fazia importação de matéria-prima para bijuteria, eu lembro que a gente precisava de um intérprete, né? Porque eu não sei falar chinês. E eu lembro que o intérprete tinha falado para a gente uma coisa que me deixou curiosa, que ele falou assim, que os chineses também, os próprios chineses, eles são... eu vou usar o termo bairrista, mas não seria isso, que as pessoas só fazem negócios dentro das províncias. Então, assim, por exemplo, você comentou sobre Qingdao, uma pessoa de Qingdao não faria negócio com uma pessoa de Xangai, que geralmente eles dão preferência para quem é ali da mesma província. Então, eu fiquei curiosa com isso, eu gostaria que você, que tem essa vivência, está aí, desmistificasse isso para a gente, se isso realmente acontece,
E se existe, então, tanta diferença, assim, dessas características também burocráticas, se isso também ele acaba se refletindo aos negócios também, ao jeito de se negociar ou somente na questão da burocracia? Essa pergunta é tão boa. Sim, sim, eles são bairristas, sim. Agora, mas por motivos muito mais, digamos assim, motivos históricos, tá? O primeiro motivo é que até pouquíssimo tempo atrás as províncias falavam línguas diferentes. Então, o mandarim é uma língua que vem da região de Pequim e houve uma votação na década de 30, eu acho que foi antes da Segunda Guerra Mundial isso, tá? Pelo então governo Kuomintang, que era o Partido Nacionalista, que decidiu pelo mandarim ser a língua nacional. Era uma votação entre o mandarim e o cantonês é a língua da região de Hong Kong, da província de Guangdong ali, e o mandarim, que eram as duas regiões mais populosas, eles votaram entre escolher uma ou outra. A lenda diz que o mandarim ganhou por um voto, sabe assim? Mas o ponto é que o mandarim ganhou e foi eleito a língua regional. Inclusive, Mao Tse Tung ele tem um quote muito famoso, que é, né, na época pós-Segunda Guerra, numa época que a União Soviética ameaçava jogar bombas na China, e ele falou que se fizer isso, você vai me ajudar muito. Você quer me ajudar? Então mate todo mundo acima de 30 anos, inclusive eu, porque na época ninguém com mais de 30 anos falava mandarim, então os chineses não conseguiam se entender. Tá? Então eles não se comunicam entre eles, e isso ainda é muito discrepante. Tá? Assim, eu falo mandarim, eu aprendi com o sotaque de Xangai, eu vou para certas regiões na China e ainda tenho dificuldade em me comunicar, porque o sotaque é bem forte. Não é o sotaque que a gente tem no Brasil, é o fato de que o mandarim não é a língua mãe daquela pessoa, entendeu? Então ele fala a língua dele primeiro. Os pessoal de Guangdong é clássico, assim, eles falam cantonês. Ele também fala mandarim, mas ele vai ter um sotaque. A diferença, entendeu? Assim, é outra história. Então, o primeiro motivo é a questão da língua interna. Tá? O segundo motivo é que a China ela é uma sociedade de baixa confiabilidade, ou seja, entre eles tem tanta gente e é muito difícil, assim, a coisa é tão maluca aqui nesse sentido, assim, os próprios chineses têm muita desconfiança entre si, não só com o estrangeiro. Então, existe isso, é um fato. Então, não só bairrista de dar preferência a fazer negócios com pessoas da sua província, ele ainda vai dar mais preferência aos amigos ou aos familiares. Então, e isso acaba indo um pouco assim que não é tão diferente no Brasil. O chinês gosta de ter relações pessoais antes de fazer negócio. Ele quer te conhecer como pessoa, ele quer saber se ele pode confiar em você como pessoa, para depois ver se ele vai fazer negócio com você. E ele não é só apenas aquele processo de vendas tradicional, quer dizer, eu estou querendo vender algo para um chinês, por exemplo. Não basta eu só provar para ele que o meu produto ou o meu serviço é o melhor. Eu também tenho que provar, eu tenho que me vender eu como indivíduo no pessoal mesmo, entendeu? Não é só que ele tem que ter uma boa impressão de mim, não, ele vai querer saber da minha família, o que meus pais fazem, de onde eu sou, vai vir toda uma série de perguntas, e é por isso que muitas reuniões aqui na China se dão em mesas de restaurantes, na janta, bebendo muito álcool, então que assim, é uma forma deles de fazerem isso, não só com os estrangeiros, com os outros chineses também, tá? Então, eu analisaria por esses dois pontos, assim. Tem a questão da língua interna, né? Então, cada província, cada distrito. Eu tenho uma história excelente, assim, rapidinha, para contar, mas que eu acho muito fascinante. Aqui em Xangai existe o xangainês, né? Então, o meu landlord, o proprietário do apartamento que eu alugo, ele é da parte sul de Xangai. E ele é um senhor de 70 anos, a gente tem uma amizade excelente, estou aqui há vários anos nesse apartamento, ele sempre dá algum problema aqui, ele vem consertar as coisas ele mesmo, e aí teve um dia que a gente estava conversando, e ele reclamava que o xangainês da Zona Sul era muito melhor que o xangainês da Zona Norte, entendeu? E aí eu falei para ele, você me respeite para me dizer que tem diferença dentro da própria cidade. Ele falou assim, claro que tem. E ele indignado, claro que tem. Eu falei, tá bom. Então, assim, é nesse nível, tá? Então, para eles, a questão não só do bairro, mas para além disso, eles querem relações pessoais, assim. Aí depois que eu fiquei amigo dele, por exemplo, meu contrato de aluguel expirou já. Depois passou um ano, a gente ficou muito amigo, ele falou assim, não, fica aí. Não tem problema, entendeu? Assim, a gente não assinamos renovação, entendeu? Porque ele já me conhece.
ele já confia, já estou aqui há vários anos, nunca deu problema nenhum, e ele teve problema, entendeu? Então, assim, para eles é muito isso. Existe uma barreira inicial forte até ele confiar em você, mas depois que eles confiam, eles também valorizam muito relações de longo prazo e relações de alta confiabilidade, assim. Então, eu diria que você chamaria mais, mais por esse lado, assim, essa desconfiança, vamos dizer assim. Muito bom isso tudo que você trouxe aqui, Vitor, porque realmente as pessoas, acho que elas não têm essa ideia, né? Pelo contrário, acho que a primeira impressão que elas têm dos chineses é que eles querem fazer negócios rápidos e não que tem todo esse processo, que nem você mencionou, que às vezes pode demorar meses. Eu acho que isso é uma informação que realmente as pessoas devem ter ficado surpresas, né? Porque isso de conhecer, isso é muito cultural. Depois eu quero que você dê outras dicas depois, mas claro, eu achei fantástico isso que você falou. Então, agora sim, eu ainda falando um pouquinho dessa questão do estrangeiro, então, a gente sabe que com a abertura, né, do mercado da China e com o boom que a China teve, muitos estrangeiros, assim como você, vislumbraram oportunidades. Eu queria que vocês falasse um pouquinho de como que esse estrangeiro, eles são vistos aí em Xangai, e também, assim, especificamente mais os brasileiros, né? Agora eu queria que você desse a visão do pessoal de Xangai para os brasileiros. Eu acho assim, sobre o estrangeiro como um todo, tá? Aí, de novo, há diferenças. Então, cidades como o local de Xangai ou a província de Guangdong, no sul, são chineses mais acostumados com a presença estrangeira, tá? Então, você está aqui em Xangai, eu acho que eles têm uma opinião meio neutra, sinceramente. Não vejo, nunca sofri nenhum tipo de hostilidade, tá? E já viajei para partes muito remotas desse país, tá? Então, nunca sofri nada assim, nesse sentido, zero. Mas existem diferenças, tá? Então, em Xangai, Guangdong, eles são mais acostumados com a presença estrangeira. Você vai para o interior, o pessoal não está tão acostumado. Então, assim, e eles não têm muita vergonha de olhar. Então, você vai entrar no restaurante, por exemplo, vai todo mundo te olhar, tá? Assim, é normal, eles não têm nenhuma intenção de te ofender nem nada, mas é que eles não estão acostumados, entendeu? É que nem você tá em algum restaurante no Brasil e entra alguém azul, sei lá, entendeu? Assim, você vai olhar, não adianta, entendeu? É tipo isso. Eles não estão acostumados, eles vão olhar. Então, mas não é com nenhuma hostilidade, nenhuma má intenção. A maioria é curiosidade mais genuína, tá? Eu diria que os chineses, no geral, têm uma opinião relativamente boa do brasileiro, assim, como um todo. É um povo... Eles sempre falam... Eles sabem o básico, né? Futebol, samba, isso tudo bem, todo mundo sabe, mas acho que eles têm uma opinião relativamente positiva. Tem sido, com toda a questão da trade wars, etc., desde a época do Trump, aqui, que rivalizou mais com a China, e etc., eu tive vários amigos estrangeiros que disseram que sentiram muito isso na pele, que o tratamento mudou, etc. Eu, pessoalmente, não achei que mudou, tá? Mas eu não sou americano, entendeu? Então, assim, eu como brasileiro, a gente meio que passa ao largo de toda essa confusão, tá? A China e o Brasil sempre tiveram relações muito boas, então, como brasileiro especificamente, eu acho que vamos dizer assim, o conceito dele, a pré-concepção dele sobre o brasileiro tendia a ser de neutra positiva, assim. Não diria como brasileiro, não acho que sofra muito. Eu acho que como pessoa de negócios, com os outros estrangeiros, eu acho que o brasileiro, no geral, a minha visão, tá? A minha opinião, acho que o brasileiro, no geral, não é visto como uma pessoa exatamente de negócios. O estereótipo do brasileiro não é esse, no geral, assim. Então, você tem um pouco esse lado. Não acho que seja uma grande dificuldade mudar isso, assim, mas o pessoal, quando pensa no Brasil, não pensa num cara no escritório trabalhando. A verdade é essa, né? Então, não que isso seja mentira, mas, assim, não é essa preconcepção que eu sinto que as outras pessoas têm. Mas isso você contorna facilmente. Então, eu diria que não há grandes dificuldades nesse sentido. Você, como estrangeiro aqui na China, e no geral, não só brasileiro, você tem alguns cuidados que você tem que ter. Então, por ter mais gente te observando, por exemplo, tem certas coisas, por exemplo, você vê um chinês fazendo, mas que de repente você não deveria fazer, não é só porque ele fez que você pode fazer, sabe? Assim, pequenas coisas do dia a dia, é difícil citar um exemplo, mas
Você pega isso na praia, vamos supor, você está no farol e alguém passa no farol vermelho, assim, e você vê que foi lá e alguém passou no farol vermelho, e se de repente tem um policial ali, você não deveria ir também, você entende? Não é um problema, mas como tem mais gente observando você por ser estrangeiro, e às vezes a observação não vem do controle, vem apenas da curiosidade, mas o fato é que tem mais gente te olhando, então você tem que ter mais cuidado nesse sentido. Mas nunca tive problema nenhum, nunca passei por nada, nenhum aperto, nenhum momento de hostilidade, assim, por eu ser estrangeiro, nem nada. Então, queria deixar isso bem claro, tá? Nunca passei mesmo. Inclusive, eu nunca tive... Já fui para vilas no interior, fui extremamente bem tratado, assim, por aldeões mesmo, de entrar na vila e o pessoal, meu Deus, senta aqui, vem comer o negócio, entendeu? Eles são muito abertos. A dificuldade do chinês com o estrangeiro é muito mais a língua, ele não sabe como se comunicar com você do que uma resistência, sabe o que eu quero dizer? Assim, eu já vi relatos de pessoas morando em outros países da Ásia oriental aqui, que relatavam um genuíno, às vezes um preconceito mesmo com o estrangeiro. Eu acho que na China é mais um problema de comunicação do que a sociedade chinesa é mais aberta do que parece, isso que eu quero dizer. Até pela diversidade étnica que eles têm dentro do país, entendeu? Então, a China é muito grande, de ver, por mais que 90% da população seja o Han Chinese, né, que é o estereótipo dos chineses, eles têm muitas minorias dentro disso, existem muçulmanos dentro da China, sabe? Então, é um país diverso dentro deles mesmo. E a verdade é que o governo está abrindo cada vez mais, assim, vai vir cada vez mais estrangeiros para cá. Xangai tem um plano de multiplicar por 7 a população estrangeira em 10 anos. Então, que vai ser cada vez mais aberta a coisa. Então, acho que não é mais uma questão de dar tempo para a sociedade deles, ficaram fechados durante muito tempo, deles se adequarem do que um preconceito mesmo. Acho que é mais isso.